Bom dia, nesta manhã gostaria que meditássemos na palavra do Senhor e vamos-lo fazer baseado no texto que se encontra na Carta aos Hebreus, no capítulo 10, e vamos ver alguns versículos e pensar na prática que estes versículos devem ter na nossa vida. O capítulo 10 da Carta aos Hebreus é o capítulo da viragem, digamos, de uma parte mais teórica desta carta, uma parte em que é apresentada a teologia, é apresentada a parte teórica daquilo que o escritor aos Hebreus tem em mente comunicar aos primeiros destinatários desta carta. Mas depois, a partir desta parte, essa teoria, o escritor aos Hebreus tem a intenção de que ela seja apreendida, mas acima de tudo, ela seja posta em prática. E neste versículo 25 do capítulo 10, encontramos uma admoestação por parte do escritor aos Hebreus, no sentido de que os crentes, provavelmente alguns deles estavam com essa intenção, ou alguns já o tinham concretizado, em abandonar a sua congregação, e o escritor aos Hebreus chama a atenção para que essa situação pensada ou já executada, ela não traria a solução para aquilo que eles estavam a viver, muito pelo contrário, porque é na congregação que nós estreitamos laços de fraternidade, de amizade, de irmandade. É ali que a nossa intimidade uns com os outros ela é reforçada, é construída, é fundamentada, e é também dessa forma que nós podemos depois entender a vida uns dos outros, perceber a vida uns dos outros, estar atento e sensível à vida uns dos outros, num sentido verdadeiramente fraternal, sem segundas intenções, sem o sentido, perdoem a expressão, da coscovilhice da vida uns dos outros, mas com a intenção de nos mantermos firmes e fiéis até àquele dia, que é aquilo que este versículo vai dizer na segunda parte. E diz assim: antes, admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. E, amados irmãos, este é um tempo, o tempo do dia de hoje, dos tempos que nós estamos a viver, que muito mais isto faz sentido. O dia do Senhor está cada vez mais próximo. E nessa intenção, ou nessa perspectiva, devemos ter cuidado com a vida uns dos outros. Se vemos alguém que por alguma razão está a fraquejar, irmãos, vamos nos animar uns aos outros, não num sentido de crueldade, não num sentido de acusação, mas, amados irmãos, num sentido de amor, de misericórdia, compassivo para com os nossos irmãos, animando-nos uns aos outros. Mas gostava agora que passássemos deste versículo para o versículo 37. É um novo parágrafo nesta porção da Palavra de Deus, e diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Amados irmãos, esta é uma promessa da parte de Deus. É um pouco de tempo, o tempo determinado para que o Senhor Jesus volte, e, amados irmãos, podemos ter essa noção da proximidade disso no nosso tempo, visto esta carta ter sido escrita sensivelmente há 2000 anos atrás, e como tal, amados irmãos, naquela altura havia esta noção inspirada pelo Espírito Santo, de que faltava pouco tempo para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Havia uma intenção de colocar no coração dos crentes este sentido de urgência, de um acontecimento iminente da volta do Senhor Jesus, muito mais agora, amados irmãos, e com estes sinais que nós cada vez mais vamos nos apercebendo deles, que cada vez estão mais patentes, esse dia cada vez está mais próximo. Então, amado irmão, da minha parte, eu gostava que tu te sentisses animado a ser fiel ao Senhor, a ser persistente na tua fé para com o Senhor, a dizer: eu quero continuar, a meta já lá está à frente, eu já estou a ter um vislumbre da meta, e como tal, eu quero ser fiel ao Senhor. E, amados irmãos, eu também peço a vocês que tenham essa mesma atitude para comigo, animando-me, de modo a que nós cheguemos todos ao dia da grande vitória, a vitória da nossa vida, da nossa salvação, a concretização final da nossa salvação, com a nossa glorificação e entrada nesse novo período da nossa existência, que será a eternidade com o nosso Deus.
Depois, o versículo 38 diz: mas o justo viverá da fé. É o tal texto que o escritor aos Hebreus vai buscar da declaração do profeta Abacuque, como falámos há algum tempo atrás, e ele vai lembrar esta situação. Nós vivemos da fé, não vivemos das circunstâncias, não vivemos das conquistas, não vivemos dos planos meramente humanos, mas vivemos da fé, da confiança em Cristo. As situações podem estar complicadas, a nossa vida pode ter, humanamente falando, uma perspectiva, uma expectativa de futuro um tanto ou quanto complicada no que diz respeito à nossa economia, mas, amados irmãos, vamos confiar no Senhor. O Senhor é aquele que está connosco e vai estar connosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sinta-se animado, viva pela sua fé, confie no Senhor, mesmo que não veja nada do que seria uma motivação de conforto. O irmão continua fiel ao Senhor, com fé em Deus, confiando em Deus. Deus vai cuidar de nós, Ele prometeu e Ele não falha. E o último versículo diz, é uma declaração não é um assentimento de pensamento positivo, mas é uma declaração. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Retirar-se do Senhor Jesus, retirar-nos daquilo que o Senhor Jesus nos deu, abdicarmos da nossa fé é voltarmos no cruzamento para o lugar da perdição. Mas, amados irmãos, o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho para a salvação, para esse lugar de salvação, de segurança na presença de Deus. Não vamos, nesta altura, de mais dificuldade, de mais aflição, dizer eu vou deixar, eu vou tentar resolver as coisas à minha maneira, eu vou abandonar o Senhor. Amado irmão, sinta-se animado a continuar firme e fiel ao Senhor Jesus. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem. Lá está a ligação com a fé para a conservação da alma. Não só para a salvação e para a parte final da salvação, que tem a ver com a nossa esperança, mas para a conservação, para a manutenção da nossa caminhada com o Senhor, da nossa alma, daquilo que nós escolhemos para nós, que é seguir a Jesus Cristo. Então, amado irmão, sinta-se animado neste dia, a confiar mais em Deus, a depositar a sua fé nele, porque o dia do Senhor está a chegar e esse dia vai ser um dia glorioso, vai ser o dia que nós vamos dizer valeu a pena. Aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos, não tem que se comparar com aquilo que nós estamos agora a viver, a iniciar. Deus ricamente abençoe e Deus anime o seu dia e dê um dia cheio de vitória, de alegria, de paz e de segurança. Amém.